Aqui é interior do cinema, Avenida, no dia da sua inauguração. Eu fico chamando a atenção para essas senhoras em primeiro plano, o tamanho do chapéu delas. Provavelmente, metade da floresta amazônica está ali, e com certeza quem estava atrás não conseguia ver nada. Então, é algo assim triste. Mas elas não tiravam o chapéu. Aqui o Cine Teatro Fênix, na Avenida Almirante Barroso, esquina de Rua México. Acredite se quiser, esse prédio, que era equivalente ao nosso teatro municipal, foi criminosamente demolido 50 anos depois de inaugurado. Não restando absolutamente nada, hoje você tem um prédio moderno no local. O próprio Hotel Avenida, Hotel Palace, desculpe, é hoje ocupado pelo edifício Marquês de Herval, dos irmãos Roberto, Marcelo, Milton e Maurício Alfaro. O famoso Tem Nego Bebo aí, com a fachada quebrada. Isso aqui era o Cine Teatro São José, na Praça Tiradentes, esquina de Rua Silva Jardim. Esse eu vi ser demolido em 1983. Isso é uma foto do jornal O Globo, de 1978. 2 filmes por programa. Pois é, já estava bem caidinho. O São José foi onde foi realizado durante muitos anos o famoso Baile dos Enxutos, que equivaleria hoje ao primeiro baile gay que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, desde 1966, e que era frequentado até por personalidades notáveis, como Dercy Gonçalves, que não poucas vezes esteve presente aos bailes. Aqui uma visão majestosa do quarteirão Serrador, na Cinelândia, em 1926. Dá para ver a Avenida Rio Branco, praticamente sem nenhum veículo circulando por ela. O Teatro Municipal, em todo o seu esplendor, inaugurado em 14 de julho de 1909, ele representou, assim, o apogeu da arquitetura teatral no Brasil. Do lado esquerdo dele está um prédio baixinho, que era a fábrica de chocolates Bering, fábrica essa que ficou aí até 1937. Essa fábrica enchia a Cinelândia com cheiro de chocolate. Imagina, né? Essa paisagem lindíssima, ainda por cima com cheirinho de chocolate. E aí vem os arranha-céus do Francisco Serrador, a começar pelo primeiro. Você tem o prédio da Câmara de Vereadores, bem escondido. O edifício Fontes, que é chamado vulgarmente de Amarelinho, onde tem o bar com o mesmo nome. Você tem o Patê, o Palace, Capitólio, terminando aqui no Odeon, os jardins feitos sob inspiração francesas, as calçadas feitas com pedras, à semelhança das de Copacabana, com ondulações, o monumento a Marechal Floriano Peixoto, que está ao centro da praça, ali preservado, e um bucolismo muito grande, né? A cidade lindíssima, mas com um movimento muito restrito. Aqui os cinemas Glória, Patê Palácio e Capitólio. Então, os três assim, rápida sucessão. O Patê Palácio, numa foto de 1978, dá para ver a Terra que o Mundo Esqueceu, que era um filme sobre dinossauros, uma coisa assim, que até hoje está na moda, né? Logo depois seria feito um filme do Spielberg. Reparar as calçadas, que lembram as calçadas de Copacabana, né, com aquelas ondas, e os prédios, alguns com telhado de ardósia, né, uma coisa rara que você não vê todo dia. Telhado de ardósia. O mais alto aí era um hotel. Aqui uma cena maravilhosa, datada de aproximadamente 1956. Isso é possível de ver porque no Capitólio está um documentário sobre a crise do Oriente Próximo, que era exatamente a invasão de Israel do Egito pelas tropas de Israel, com apoio da Inglaterra e da França. Foi a crise do Oriente Próximo, e que depois essa invasão parou, porque quem manda no mundo era
União Soviética e Estados Unidos. E os dois exigiram isso, e os franceses e ingleses, muito relutantemente, tiveram que aceitar essa decisão das superpotências. Descobriram que não eram mais nada. Mas você vê como a praça tinha um aspecto assim europeu, com edifícios ecléticos. Ao fundo, o Palacete Monroe, que era a sede do Senado Federal, na época ainda era assim, e ainda foi por mais 4 anos. Esse palácio veio a ser criminosamente demolido em 1975, para não se fazer nada no local, a não ser colocar depois um chafariz para preencher um espaço que estava vazio. E o bonde, que vai pegar provavelmente a Rua 13 de Maio. Aqui um trecho da Cinelândia, dando para ver o edifício, o Cinema Odeon, o Império e o Glória. 3 cinemas, um ao lado do outro. O Odeon ainda está de pé e ainda funcionando. Em cima são prédios de escritórios e alguns de apartamentos, como era o costume. Esses cinemas tinham já aparelhos de ar-condicionado e capacidade de até mais de 1.000 pessoas. Aqui o Cinema Império, já fechado, na Praça Floriano 19, em 1978, numa foto do acervo do O Globo. Foi a época negra dos cinemas, ninguém acreditava que fosse sobreviver a um cinema de rua. O Cinema Glória, na Praça Floriano 35, e o Cinema Olímpia, na Rua Visconde do Rio Branco, um palacetezinho adaptado para a sala de exibição. Essa foto do acervo Jorge Ermakov, primeira foto do fotógrafo Augusto Malta. O Cinema Plaza, na Rua do Passeio, inaugurado em 1935, projeto do arquiteto Ferruccio Brasini. Com um detalhe interessante, na inauguração esteve presente a primeira-dama, dona Darcy Vargas. Tinha sala para 300 espectadores, mas hoje em dia só uma fração disso cabe ali dentro, haja vista que a sala de cinema é uma sala de conferências para os escritórios que estão ali. O Cinema Plaza é ornado com belíssimos mármores europeus e russos. E o Cinema Metro Passeio, seguindo um padrão de cinemas norte-americanos, nós chegamos a ter 3 cinemas metros: o Metro Passeio, o Metro Tijuca e o Metro Copacabana. Existia uma anedota antiga que perguntava assim: quantos metros tem o Rio de Janeiro? Tem 3. O último a morrer foi exatamente o da Praça Sans Penha, que foi abaixo há coisa de 20 anos atrás. Aqui, a sala de projeção do Cinema Metro Boa Vista, na Rua do Passeio 62. Metro Boa Vista ou Metro Passeio é a mesma coisa. Projeto de 1936, do arquiteto inglês Robert Prentice. Uma decoração em estilo Art Nouveau, bastante luxuosa. Esse interior não existe mais. Aqui o Cinema Rex, na Rua Álvaro Alvim, 37, de 1933, numa foto já de 1980. E mostra aqui os filmes do Bruce Lee, que na época ainda estavam na moda, e o filme dos Trapalhões. Então, você vê o Cinema Rex, estava no edifício Rex, que era conhecido em todo o Rio de Janeiro. O Cinema Colonial, no Largo da Lapa, de 1941, e que, em 1960, foi convertida em sala de música de câmara, Sala Cecília Meirelles. E o Cinema Azteca, inaugurado em 1951, na Rua do Catete, 228, que foi demolido em 1976. Apesar do nome Azteca, ele se inspirava num templo maia. Esse prédio, que deveria ter sido tombado sob qualquer aspecto, passava principalmente filmes mexicanos. Aqui o São Luís, na Rua do Catete. O Cine São Luís era um cinema que tinha uma entrada pequena. Essa entrada não era significativa, mas quando você entrava nele, ele se abria todo. Ele era inspirado no Cine Teatro Broadway, e
era de uma arquitetura do estilo Art Deco, muito bonita. Ao lado, você tem uma série de casas comerciais que ajudavam também quando as pessoas saíam do cinema para poder comer, tá, com fome. Aqui o interior do São Luís, demolido em 1978. Olha o que o Rio de Janeiro perdeu. Imagine, essa arquitetura Art Deco primorosa. Aqui o interior do Cinema São Luís, em 1938, numa foto oficial, que parece um trio do tempo, uma verdadeira miragem aqui. Cine Condor, Largo do Machado, 29. Esse funcionou até há poucos anos atrás, quando então virou uma loja comercial. Está dentro de uma galeria. Largo do Machado tinha outros cinemas que se perderam com o passar dos anos. Os cinemas Lido 1 e Lido 2, na Praia do Flamengo, e o Cine Paissandu, na Rua Senador Vergueiro, 35, inaugurado em 1956 e que era especializado em filmes cults. Aqui o Cinema Paissandu, na Rua Senador Vergueiro, com o Festival do Cinema Amador, uma foto de 1980. O Paissandu resistiu até quase o início do século XXI, quando então fechado, foi demolido. Isso era o High Life, na Praia de Botafogo, 506, esquina de Rua Voluntários da Pátria, pegando a professor Álvaro Rodrigues. Essa estrutura primitiva e provisória foi demolida em 1937, substituída por uma arquitetura de melhor porte, que era o Cine Guanabara. Está aqui o Cine Guanabara, numa foto de 1958, e é interessante que mostra o monumento ao manequim derrubado por um automóvel. O manequim ficava situado em frente. Em 1977, esse cinema foi demolido. Aqui é o Cinema Star, depois Botafogo, depois Estação Unibanco, Voluntários da Pátria, 35. Retrato falado de uma mulher sem pudor. Nossa! E aí o segundo filme era Bruce Lee, o Invencível. Que ótimo, né, mano? Uma série de filmes assim. Hoje se passa filmes cults ali, e dessa arquitetura Art Deco, muito pouca coisa resta. Cinemas Coral Scala, na Praia de Botafogo, passavam filmes de terror, depois passaram a ser filmes eróticos. Hoje, pasmem, são igrejas. Uma foto do Globo, de 1977. E aqui um dos menores cinemas do Rio, Cinema Veneza, na Avenida Pasteur, que hoje é uma sala, um ambiente para festas. Cinema Veneza, com o Leão de São Marcos, pertencia à família Lassanha. Essa é a foto do Globo de 1970. Esse aqui não resta mais nada. Na Avenida 570, no Leme, na Atlântica 570, o Cine Danúbio, e em cima você tinha o Bar Alpino. Ou seja, você assistia o filme e depois ia tomar um chopp em cima. Casamento aparentemente perfeito, mas o cinema não sobreviveu aos nossos dias. Ele acabou nos anos 60. Aqui o Cinema Atlântico, depois rebatizado para Ritz, com outra arquitetura. Interessante o nome dos filmes, Bela e Bandida. O Atlântico parecia um palacinho. O Ritz era um prédio Art Deco, interessante, mas não tinha a mesma beleza do anterior. E aqui o cinema americano, depois Copacabana, no número 742, do arquiteto Antônio Virasi. Esse edifício também nada mais resta dele, foi substituído por um prédio moderno, sem valor plástico. Aqui o antigo cinema Rian, na Avenida Atlântica 2964. Esse cinema também já foi demolido, e o nome era uma homenagem à mais famosa caricaturista brasileira, Nair de Tefé, que assinava-se Rian. Rian, que em francês não quer dizer nada. O filme O Sonho Não Acabou, com Lauro Corona e Lucélia Santos. Lucélia Santos, não sei onde está por aí.
Lauro Corona já não está mais atuando nesse plano, já está em outro. É um prédio estilo Art Deco, que também não sobreviveu, hoje é um hotel. Aqui o Cinema Roxy, numa foto de 1964, e que mostra o cinema com 2 andares e o prédio de apartamentos em cima. Esse prédio foi projetado pelo arquiteto Firmino Saldanha, que foi um grande construtor de arranha-céus em Copacabana. O Roxy, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 945. Reparem o dinamismo da arquitetura Art Deco, com as cadeiras, a disposição toda. Hoje são 3 salas, destruiu todo o ambiente. Aqui o Metro Copacabana era muito interessante porque ele não tinha ar-condicionado. Eu me lembro que ele não tinha ar-condicionado, vinha um bafo quente lá de dentro, e era aberto, ele não tinha, assim, um espaço fechado. O Metro Tijuca, que aparece aqui, e outra visão do Metro Copacabana. Então, esses cinemas acabaram em época recente. O Caruso, que era enorme, aqui passando um filme francês, O Turbilhão. O Caruso durou até os anos 70. O Bruno Copacabana, numa foto de 1981, com o filme Ursinhos Carinhosos 2, desenho animado próprio para crianças. Desapareceu junto também com a loja Modern Sound. Tem mais saudade dela do que do Bruno Copacabana, onde você encontrava aqueles discos impossíveis de serem encontrados em qualquer outra loja, e CDs, até quando surgiu o CD, você encontrava ali CDs raríssimos, fora de circulação, que você não via em nenhum outro lugar. O Bruno Copacabana foi embora, e as duas também, e hoje o local é completamente morto. Fica em frente a uma sinagoga. Aqui o que se diz o menor cinema do Rio, Cine Joia, que pertencia à família Valance. O nome era uma homenagem à mãe do proprietário, Joia Valance, bem pequenininho. Aí eu vi um festival de filmes russos, depois da redemocratização do país, nos anos 80. Eu tive filmes do Sergei Eisenstein. Nós víamos aqui os filmes do Sergei Eisenstein. Outubro, você tinha Alexandre Nevsky, e você tinha também Coração do Potemkin, que eu gostei muito, Coração do Potemkin. Hoje passa de quando em vez, na TV a cabo, que não tem a mesma magia do cinema. Então, esses filmes que eram autorizados pelo Stalin, né, e procuravam justificar um Estado forte, hoje estão também, por sua vez, joias do cinema. Esse aqui parece mais um circo do que qualquer outra coisa. O Cinema Ipanema, na Rua Visconde de Pirajá, em frente à Praça General Osório. E ao lado tinha o Museu de Cera. Olha que doideira. Tinha o Museu de Cera com uma torre central, a ventilação em cima, não tinha ar-condicionado, e mais adiante o Cine Pirajá, que era um pouquinho mais adiante, também na Visconde de Pirajá. Todos próximos da Praça General Osório, que era um verdadeiro núcleo de vida. Dali é que vai surgir a banda de Ipanema, em 1965. É na Praça General Osório que vai surgir a Feira Hippie de Ipanema, em 1969. Então, fundada por Hugo Bidê. Hugo Bidê, um personagem folclórico de Ipanema. Ele levava desenhos dele para vender na praça, e isso estimulou outros artistas a fazerem o mesmo, daí surgiu a Feira de Arte de Ipanema. O Cinema Pax, na Visconde de Pirajá, na Praça Nossa Senhora da Paz, era um verdadeiro palácio que substituiu um velho convento que ali existiu. A igreja ainda está de pé, o convento não mais. Esse cinema veio a ser demolido nos anos 70 para construir um shopping center, o shopping de Ipanema. Era um cinema luxuoso, era um cinema assim com aparência imponente, e o Bruno, em 70, também em Ipanema, de 1971,
com a sua arquitetura já moderna, sem grandes atrativos. Aqui o Miramar, que era pequenininho, na Rua General Artigas, do Leblon. Ele era de 1956, foi demolido em 1973. Fazia jus ao nome Miramar. O filme que estava levando, quando a foto foi batida, foi A Bela Carlota. Quem será essa Carlota? Será a Carlota Joaquina? Bom, vamos para a Praça Sans Penha, falar um pouquinho da Zona Norte. Praça Sans Penha, com Rua Major Ávila, o Cinema América. Eu gosto mais da primeira versão, que é do Antônio Virzi. Na segunda versão, em Art Deco, foi a que chegou aos nossos dias. Hoje o local é uma drogaria. Ai, ai. Nada disso. Cinema América, na terceira versão, no mesmo local. Hoje é uma drogaria. Está passando aí Gloriosa, retirada. O interior do Cinema América, e como eu disse, hoje nada mais resta, ele funciona como drogaria, interior Art Deco, muito bonito. O Cinema Metro, na Rua Conde de Bonfim, e o Carioca, na Praça Sans Pena, esquina de Major Ávila. 2 cinemas dos quais não sobreviveram vestígios, sendo que o metro, o prédio está lá, mas nem essa fachada foi mantida. É triste, porque hoje a Praça Sans Penha parece que nunca teve cinema, e teve 12. Aqui o interior do Cinema Carioca, que hoje é uma igreja. Nossa, me lembro como ali assistia a Lista de Schindler. Visto no cinema, tinha um impacto muito maior do que na televisão. Hoje é uma igreja, paciência, faz parte. Pelo menos foi preservado, encontrou um uso moderno. E esse é Olinda, esse desapareceu mesmo. Esse local tem um shopping center. Diziam que era o maior cinema do Rio. Eu estou cansado de ver cinemas assim sendo apontados como o maior cinema do Rio. Então, eu acredito mais nesse aí, com 3.000 lugares. Não tinha ar-condicionado e era meio poeirento. Aqui o Central, na Doc Lobo, que era aproveitamento de uma loja no térreo, e o Bruno de Tijuca, numa foto de 1985. As coisas mudam. Vi esse filme. O Imperator, na Dias da Cruz, no Meyer, que depois virou casa de shows, de espetáculo, e hoje em dia está uma lembrança do que foi do passado. Aí, quando passava o filme Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, filme muito engraçado, e faz parte da trilogia com Mel Gibson. Esse aí, por acaso, teve a participação da cantora Tina Turner, num papel importante. Vamos ver aqui. Aqui é o Central, na Rua Doc Lobo, Cinema Bruni Copacabana. Isso nós já vimos. Tá. Dizem que o verdadeiro cinema de subúrbio tem que ter as letras tortas. Então, esse aqui é a marca registrada. Todos os Santos, mais conhecido como Todinho, na Rua Getúlio, em Todos os Santos. Uma foto de 1985. O filme que está levando em cima é Eu, Cristiane F., drogada e prostituída. É engraçado que agora existe o segundo livro dela. O primeiro livro deu origem ao filme. O segundo livro mostra ela já recuperada dessa loucura. E os 3 estilos de ataque, que provavelmente era um filme de artes marciais chinesas. Cinema Maracanã, que era uma casa, uma residência adaptada. E o Cinema Santana, na Rua Visconde do Bom Retiro, no Engenho Novo. Levava o filme Pinóquio, provavelmente de Walt Disney, e o Império dos Sentidos. Era o pessoal reunido, essas crianças com certeza estão ali para ver o Pinóquio. O Marajá, na Rua Ana Nery, 910, em Triagem, numa foto de 1970. Isso era comum, esses cinemas menores,
de subúrbio exibirem dois filmes diferentes por dia. Você matava 2 coelhos de uma cajadada só, e o Marajá não fez diferente. O cinema Olaria, na Rua Uranus, 1474. Parece realmente a chaminé de uma olaria. Uma foto de 1978, Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Mais um filme com Pelé. Depois disso, tivemos outros cinemas que foram sendo inaugurados, sendo substituídos. O importante é que esses palácios marcaram época. Esses palácios constituíram, assim, ambientes de sonho e de paixão dos cariocas. Nunca nos esqueceremos de algumas cenas, de algumas atrizes, como Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, do neorrealismo italiano, dos filmes norte-americanos, de Bang Bang. Tudo isso deixa saudades, tudo isso pertenceu a um passado em que nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco dessa história, de ver esses cinemas funcionando, de assistir filmes. Era uma sensação diferente. Por mais que você tenha uma TV grande, uma TV de 50 polegadas, de 60 polegadas, não é a mesma coisa. Na verdade, ninguém substitui a magia do cinema. Os palácios e poeiras do passado deixaram a sua marca na paisagem. Hoje, reduzidos à paridade, reduzidos a pequenas salas, eles sobrevivem. E, quem sabe, esperando um tempo melhor para que nós possamos voltar a conhecer os seus mistérios. Nunca me esqueci dos lanterninhas, alguns deles usando uniformes que lembravam militares de algum exército oriental que estivesse nos atacando na época. É verdade que se conta que houve oficiais de determinado país que chegaram a bater continência para lanterninhas e porteiros de cinema, tal o luxo das roupas que eles usavam. Eram uniformes assim, bem translocados, feitos com material de boa qualidade, e o pessoal pensava que aquilo era um título militar, um título de nobreza, mas isso tudo também já não existe mais. Hoje as pessoas não se assustam mais com essas roupas, e o que é pior, os lanterninhas hoje não tem muito o que fazer. Você geralmente sabe onde está sentando e vendo o filme. Você não pega o lugar de ninguém porque os cinemas estão, em grande parte, vazios. É isso, eu torço para que isso se reverta. E viva o cinema nacional nos seus 125 anos. Vocês viram aqui um pouco dessa memória preservada nas ruas do Rio de Janeiro. Muito mais coisa desapareceu, mas o que aqui está já dá uma boa ideia de como nossa cidade tem um patrimônio variado, diversificado e muito rico. Clicar em encerrar aí, professor. Oi? Clicar em encerrar. Encerrar. Uhum.